Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Vamos aqui continuar nossa leitura bíblica, né? E a importância de nós perseverarmos, né, nessa leitura, porque ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual, né? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela é uma fonte de vida, de poder. E ela tem essa capacidade para gerar transformação, para nos orientar. Então vamos perseverar na nossa leitura. Eu vou gravar esse vídeo aqui para nós continuarmos a nossa leitura anual e procurar manter essa constância ao longo desse ano, para que a palavra de Deus ela nos forneça, né, proteção, ela nos forneça fé, ela nos conceda sabedoria para que nós possamos enfrentar, né, as adversidades e também direcionar a nossa vida com sabedoria a cada dia. Então, a importância disso, porque da mesma forma, né, que o corpo ele precisa de comida, da mesma forma também nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e foi isso que o Senhor disse, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa leitura, ela a cada dia, né, a leitura constante a cada dia, ela promove, né, um maior conhecimento acerca do Senhor Jesus Cristo, ela promove para a nossa vida, né, um relacionamento mais íntimo, né, e nos concede também discernimento. Ela vai nos dar discernimento, né, de comportamentos que são destrutivos nas nossas vidas, de tentações. Então, a palavra de Deus ela vai nos conceder isso. Então, nós precisamos, né, a cada dia perseverar nisso. E tem um dado importante aqui, ó, que a leitura da palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana, ela diminui o estresse, ela ajuda na superação de lutas emocionais, como a amargura. Então, aqui tem eu peguei aqui esse dado aqui antes de nós começarmos a leitura, fala que a leitura da palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana, ela diminui o estresse no corpo humano e ela ajuda as pessoas na superação de lutas emocionais, como a amargura em outras delas, né? Então, olha para você ver, né? A eficácia da palavra de Deus na nossa vida e a leitura, né, de 4 ou mais vezes na semana, o benefício que ela traz para nós, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Então, a palavra de Deus, ela tem essa vida, né, que é capaz de gerar em nossa mente uma renovação, uma mudança de atitude, uma perseverança, né, em nossa fé, e nos concede também força, paciência para nós não desistirmos, né, e nos fortalecer durante as lutas, né, que nós passamos em nossa vida. Então, por isso a importância de nós continuarmos, né, perseverando na nossa leitura bíblica e que você possa perseverar nisso, que você possa trazer isso para a sua vida e no seu dia a dia e continuar ao longo desse ano, tirando esse tempinho, alguns minutos do seu dia para que você possa se alimentar, meditar e se fortalecer no Senhor, tá bom? Então, continuando aqui, nós paramos no capítulo 25 de Gênesis, vamos ler aqui no capítulo 26, e diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar.
perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã? Pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerá foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte.
Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a come e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção.
Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a sua voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias do luto do meu pai, por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Capítulo 28. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua irmã, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar!
é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, vamos parar aqui nessa leitura do capítulo 27, 26 ao 28, ao 29, né? 26 ao 28. E que nós vemos aqui, decorrer da história aqui da família de Isaac, de Jacó, e algumas coisas, né, que nós lemos aqui, que às vezes a gente não passa despercebido, né? Nós conhecemos a história que fala de Jacó, e fala que Jacó, né, todos falam Jacó é enganador, Jacó é trapaceiro, seu nome é trapaceiro, porque fala que no ventre, né, da mãe deles, ele segurava o calcanhar do seu irmão. Então as pessoas, né, elas usam esse termo aí de que Jacó, ele é trapaceiro, ele é enganador. E o próprio irmão dele, né, Esaú, ele, naquele momento que ele traz a caça, chega ali diante do seu pai, ele fala assim: disse Esaú, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então, o irmão dele falou assim: é por isso que ele chama Jacó, porque é a 2ª vez que ele me engana. Mas, na verdade, Esaú, ele vendeu a sua primogenitura porque ele estava com fome. E é claro que nesse momento aqui acontece isso mesmo, mas se a gente for analisar, quem fez toda essa trama, que articulou isso, foi a sua mãe. Que se ela não fala com Jacó, se Rebeca não chama ele para que ele pudesse buscar aquele animal para sacrificar para o seu pai, tal, que ela tinha ouvido que ele daria uma bênção ao seu irmão, nada daquilo teria acontecido. Se Rebeca ela tivesse apenas confiado naquilo que Deus havia prometido ela, que ele já havia falado com ela, né? Quando ela questionou: o que está acontecendo aqui dentro da minha barriga? E o Senhor falou com ela: olha, são 2 povos, o menor vai dominar sobre o maior. Se ela espera nisso, ela não teria feito isso. Então ela fez ali, ela contou para Jacó, fez com que Jacó buscasse uma caça. Jacó ainda questionou ela: mas se meu pai tocar em mim, ele vai saber. Ela: não, vamos colocar uma pele em você. Então, por trás disso tudo, estava Rebeca ali, fazendo toda essa trama, articulando tudo. E se ela tivesse confiado, né, na promessa que o Senhor havia feito, ela não teria feito esse mal-estar naquele momento ali entre os irmãos e precisando que Jacó fugisse naquele momento. Depois nós vamos ver que através disso, quando eles mandam Jacó para outra cidade, na verdade ela estava tramando isso para quê? Porque Esaú falou que ia matar ele. E ela não queria que isso acontecesse. Então ela chegou para Isaac, que já era velho, ela chegou para Isaac e falou assim: olha, Isaac, eu não quero que Jacó tome filhas, mulheres, né, desse povo, né? Eu não quero que ele se case com mulheres desse povo. E aí ela falou: eu estou aborrecida da minha vida. E ela fez com que Isaac falasse para Jacó ir para a terra lá dos seus parentes, para buscar uma esposa e casar lá. Mas na verdade a intenção de Rebeca é porque ela sabia que Esaú estava furioso. Então isso, olha para você ver a situação de uma articulação de uma pessoa para tentar beneficiar a outra, ao invés de que ela poderia deixar que a vontade de Deus ela fosse feita. Se Deus falou que o menor dominaria sobre o maior, Deus faria com que isso acontecesse. Mas ali
ela manipulou isso, depois manipulou novamente para Jacó ir embora. E talvez você possa falar, mas Jacó teve escolha, as pessoas têm escolha, sim, mas era a mãe dele manipulando ali toda a situação e ele entrou naquilo. E isso causou, né, uma grande divisão na família, colocou aquele sentimento nos filhos. Esaú também, depois disso, né, você pode ver que quando ele ouviu que eles não queriam, né, que Jacó casasse com as mulheres, né, daquela terra, ele fez de propósito, só para pirraçar os seus pais. Ele foi lá e casou com aquelas mulheres daquela terra, e ele pegou mulheres daquela terra e casou. Por quê? Porque viu que isso ia causar insatisfação em Isaac, ia causar insatisfação na sua mãe Rebeca. Então ele fez isso de propósito. E também aqui nós podemos ver que por mais que Esaú, né, talvez ele queira se colocar como vítima, talvez em algum momento aqui ele foi vítima, mas se nós formos analisar, no início ele vendeu a primogenitura, ele abriu mão quando ele estava com fome da primogenitura, então aquilo também não era algo importante para ele. E depois aqui, ele fez de propósito para pirraçar os seus pais, casando com aquelas mulheres. Então, se a gente for analisar também Esaú, talvez muitas pessoas vão falar que ele é um coitadinho, que ele é uma vítima, mas se a gente for analisar também, Esaú era uma pessoa que ele gostava, né, de fazer pirraça, ele gostava de... Ele quis fazer isso, ele quis pirraçar seus pais, mas ele estava magoado, mas também tem ali a porção, né, da responsabilidade dele, que ele abriu mão da sua primogenitura. Então, uma coisa leva a outra. Então, nós vemos aqui várias coisas dentro dessa história aqui de Jacó, que aconteceu aqui nessa família, nessa casa, né? Por falta muitas das vezes de sabedoria da mãe, por falta de confiança, né, na vontade de Deus, que Deus tinha um propósito na vida de um, tinha um propósito na vida do outro, mas ela quis beneficiar Jacó por aquela preocupação que ela teve. Isso causou vários problemas ali naquela família. Então ela deveria ter confiado. Quando ela questionou a Deus, ainda eles no seu ventre, ela poderia ter confiado, né, que Deus faria com que o maior dominaria sobre o menor e não precisaria de tudo isso. Mas aconteceu isso aqui e nós podemos tirar, né, essas lições dentro disso aqui para a nossa casa, para a nossa família, para que nós não precisamos manipular, né, situações para que as coisas aconteçam, né? Mas nós podemos confiar na vontade de Deus, nós podemos confiar naquilo que Deus tem para nós e deixar com que dia após dia as coisas, né, elas vão acontecendo através da nossa confiança, através de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais Ele tudo fará. Então, nós devemos fazer isso. Então, fica para nós aqui essa reflexão acerca aqui dessa família e que nós possamos também, né, confiar na vontade de Deus e colocar as nossas vidas, a nossa família diante de Deus e a cada dia, assim como nós estamos aqui meditando, a cada dia nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e crer que o mais Ele tudo fará. Crer que no mais Ele fará com que as coisas cheguem aonde elas precisam chegar, conforme a sua vontade. Porque lá em Romanos 8, 28 diz, né, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então havia um propósito do menor dominar sobre o maior. Deus faria com que isso acontecesse. Não precisaria dessa intervenção, ainda que isso fez com que acontecesse, mas talvez não precisaria disso. Precisaria apenas da confiança de Rebeca em viver dia após dia diante do Senhor, colocar a sua vida, os seus filhos, né? E que aquela bênção alcançaria Jacó da forma que Deus queria. Então, da mesma forma somos nós. Deus tem um propósito em nossas vidas. Nós precisamos apenas amar a Deus, obedecer a Deus, nos esforçar para guardar os seus mandamentos, porque
todas as coisas elas vão cooperar para o bem, para aquilo que Deus tem em nossas vidas, tá bom? Então que o Senhor abençoe seu dia e que você possa continuar aí perseverando na sua leitura, que você possa continuar tendo essa expectativa de fé no cuidado do Senhor e que nós possamos, cada dia nos manter conectados, porque a palavra de Deus ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu dia em nome de Jesus.